Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, sejamos na paz do Senhor. Então, hoje, continuando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: eu não vim destruir a lei. A aliança da ciência e a religião. A aliança entre a ciência e a religião aborda, na visão da doutrina espírita, de que ambas são as alavancas da inteligência humana, originadas de um princípio comum, mas o princípio que é Deus, nosso Pai, a inteligência suprema. E não devendo a ciência e a religião se contradizer, mas por muito tempo ainda existem algumas dificuldades de entendimento da ciência e com a religião. E o tema ele é explorado neste capítulo e discute o papel de cada uma, que hoje estamos falando da ciência e a religião. A ciência, ela desvenda as leis do mundo material e comprova a existência de uma dimensão espiritual. Ela comprova isso, já. Como exemplo, temos a física quântica, que introduziu o conceito de que a matéria e a energia são permutadas, ampliando a visão do que é a realidade dos dois mundos. Porque seria a ciência um mundo, a religião outra, mas elas nessa união com um exemplo da física quântica, nós temos essa realidade. E a religião, no sentido espírita, ela busca as leis do mundo moral, o conhecimento do Criador através da fraternidade, do amor, desenvolvendo a moralidade e progredindo juntos, para que juntos coloquemos Deus acima de todas as coisas. E o amor e a fraternidade é que unem a ciência e a religião. E para que nós consigamos a elevação espiritual. É com a parte de uma e a parte de outra que podem ser unidas. Eu vou falar mais para frente também outras das coisas que comprova isso. Kardec apresenta
o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres, como o laço de união entre a ciência e a religião. Mas desde o início da história humana, ciência e religião frequentemente se encontravam em lados opostos. Enquanto a ciência busca explicar o mundo material através da observação, da experimentação e análise, a ciência. E a religião oferece a resposta, as respostas sobre o propósito da vida, por que nós estamos aqui, por que nós reencarnamos, o destino da alma e a existência de Deus. Essa é a parte da religião. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, acreditava que essas duas abordagens não precisam ser contraditórias. Na verdade, ele via a ciência e a religião como complementares, cada uma trazendo uma parte essencial para o entendimento do universo, para que nós pudéssemos observar através do nosso entendimento que cada um procura, e que como aqui estamos nessa noite, para aprender. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem do espírito, o destino dos espíritos, bem como de todas as suas realizações com o mundo. Mas muito mais uma filosofia moral que exalta a ética e a necessidade do bem, do que numa religião em si. Então, o Espiritismo é uma filosofia moral, que ela ajuda para que nós compreendamos melhor, como diz aqui, as respostas que nós recebemos com clareza através da doutrina espírita. E o tríplice aspecto dos princípios redentores da doutrina fica claro no livro Fonte de Paz, em que o Espírito Emmanuel escreve: a ciência, o tríplice aspecto, a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Então, Emmanuel que nos passa isso, desde os primórdios, né? Então, nos lembrando que no século XIX, o desenvolvimento intelectual e científico teve um avanço muito expressivo. Todos lembram
contrariando dogmas das religiões dominantes da época, gerando um desenvolvimento muito grande do materialismo e alargando o fosso, a separação existente entre a religião e a ciência, no século XIX, tornando mais difícil conciliar a fé com os novos conhecimentos que o Espiritismo vem nos trazer. Então, assim compreendeu Kardec que a importância dos ensinos espíritas, ela apresentou um caminho de integração entre as duas, na revelação do mundo espiritual e das duas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo material e os seres vivos, habitando aqui a Terra. E nos mundos também, onde também existem, nós sabemos, os mundos inferiores, e tem os mundos superiores à Terra, onde tudo existe vida, e cada qual no seu adiantamento espiritual. E Kardec propôs que o estudo das leis espirituais fosse aplicado e seguido o mesmo rigor científico aos estudos das leis materiais. Com o mesmo rigor, com o mesmo empenho, para compreender melhor a parte do mundo espiritual, e não só as coisas materiais. Muitos e muitos de nós não compreendemos nada. Somos pequenininhos na nossa inteligência moral e espiritual. Buscamos cada vez mais os prazeres, as dificuldades ficam aparecendo cada vez mais, porque não nos recolhemos para nos perguntar se estamos seguindo o caminho da integração ou estamos nos desviando do caminho de Deus. Com os novos estudos do Espiritismo, a ciência deixará de ser um dia exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem, que é o espírito. O nosso espírito que habita agora nesta existência, este corpo físico que nós temos. A religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina. A ciência é espiritual, assim como a religião, assim como a filosofia que nos ensina a moral. Para que ocorra a integração, essa integração entre a ciência e a religião, o Espiritismo propõe o quê? A fé raciocinada.
Essa forma de fé, ela se apoia na lógica e na observação, aceitando apenas os princípios que podem ser analisados e comprovados, ou que não contrariem a razão. Porque Allan Kardec, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala: fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé com a razão. Nada pode impedir que nós proclamemos a nossa fé, que nós falemos de Jesus, o governador espiritual desse planeta. E com essa abordagem, o Espiritismo se desvia do dogmatismo, abrindo-se ao diálogo com a ciência. E Kardec afirma que o Espiritismo jamais será superado, pois está em constante evolução. A cada dia, ideias novas, ideias que vêm do nosso mestre com os espíritos superiores, os mentores amigos que inspiram, nós podemos sim evoluir junto com o Espiritismo. Não nos pondo de lado, sentindo a necessidade do conhecimento, do estudo, de todas as leis que regem todo o universo. Se a ciência em algum momento provar que alguns dos seus princípios do Espiritismo está incorreto, ele será ajustado. Todavia, até hoje, Kardec não foi desmentido em um único ponto. Não foi desmentido pela ciência. O Espiritismo espera a aprovação da ciência, muitas vezes para daí colocar, as leis que é preciso nós entendermos. Este compromisso com a verdade, seja espiritual ou material, faz com que o Espiritismo ele se diferencie de muitas outras religiões, porque é a clareza, é a direção que ele nos dá para nós conseguir evoluir. É muito difícil, a caminhada é aos poucos, é passo a passo, mas nós devemos fazer isso todos os dias. Tentar ao menos compreender a grandiosidade do nosso Pai Criador, do nosso Mestre Jesus.
O Espiritismo é religião no sentido de levar a nós, adeptos, a termos sentimentos religiosos. E esse sentimento, com ligação com Deus, de elevarmos-nos acima das coisas materiais, no desenvolvimento da nossa e de toda a espiritualidade, pelo uso da razão na aceitação das leis divinas, no esforço de nos melhorarmos a nós mesmos, que se nós estivermos bem, nós podemos ajudar o nosso próximo. Mas nós temos que ter entendimento, e só se tem fé se nós tivermos a compreensão e entendimento do Evangelho de Jesus, que traz todos os dias para nós uma mensagem. Se nós abrirmos este livro, que dá para dizer este livro sagrado, onde tantas anotações tem dos nossos instruções dos Espíritos, do Mestre Jesus, dos benfeitores espirituais, de Deus, que o capítulo 1 do Evangelho, ele fala do princípio, Deus, Cristo, Moisés, a doutrina espírita, o Espiritismo, hoje a aliança da ciência e da religião. Tudo isso nos ajuda. Por pequeninas leituras que fizemos e analisemos e fiquemos meditando sobre essas palavras que muitas vezes nós lemos assim, eu estou com pressa, eu vou ir agora, só vou ler um pedacinho hoje para não... Vamos parar, vamos deixar esse tempo para nós, porque é para nós. Nós demos essa boa vontade para nós termos um bom dia e estarmos sempre nos direcionando e nos elevando em pensamento e o sentimento com Deus. Sendo a ciência a maneira moderna de obter conhecimentos, e religião um sentimento de amor a Deus sobre todas as coisas, uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição da sua obra. Qual que é a obra de Deus? Somos nós, os espíritos, que Ele criou, simples e ignorantes, para nós, um dia, termos a perfeição e sermos um espírito mais elevado. Agora eu vou falar sobre a ciência e o espírito, uma visão futura.
O Espiritismo antecipa que, com o tempo, a ciência expandirá sua compreensão para além do plano material e aceitará o papel do espírito na existência humana. O desenvolvimento científico, longe de enfraquecer a fé, tem o potencial de fortalecê-la, ao fornecer provas racionais e evidências que comprovam essa existência de uma realidade espiritual. Então, o Espiritismo é uma ciência. O Espiritismo é uma religião. O futuro pode ser vislumbrado como um período em que a ciência e a religião se fundem em uma compreensão única das leis naturais, que são promulgadas por Deus. Kardec previu que, com o progresso do conhecimento espiritual, o materialismo seria vencido e a humanidade compreenderia a importância de alinhar-se às leis divinas, não por temor, mas por compreendê-las em sua profundidade. A união entre a ciência e a religião proposta pelo Espiritismo oferece uma perspectiva equilibrada e harmoniosa sobre a existência humana. Um exemplo de comprovação é o surgimento de uma enfermidade e a medicina comprovou com exames e agendou a cirurgia para fazer, e a pessoa conferiu em outros laboratórios, em outros médicos, comprovou a enfermidade e, posteriormente, a enfermidade desapareceu. E nós temos que dar um exemplo para poder entender a ação da ciência, que comprova a enfermidade e que comprova o desaparecimento. E a religião que entra afirmando que, através do poder de Deus e de Jesus, é possível desmaterializar aquela enfermidade. E ela desaparece do corpo. Tem muitos casos da nossa cidade mesmo, comprovadamente. Assim, que a ciência, palpável, e a ciência checou, comprovou, e que também o desaparecimento comprovou. Outro caso, que a ciência entra em estado de coma, impossibilidade de voltar à vida. Mas, como não quer realizar a eutanásia, deixa ficar em estado de coma. Dali a um tempo, a criatura volta no normal dela, acorda e conta para a ciência, que é o médico, né? Tudo que ele viveu no mundo espiritual. As belezas que ele participou, a experiência que ele teve no mundo espiritual, enquanto o corpo estava ali, inerte. O espírito foi viver no mundo espiritual. A ciência comprovou. Então, ali que há a aliança. Através desses exemplos que a gente vai entendendo, né? Esses exemplos. Mas de que sentido? E assim tem vários.
Um acidente, por exemplo. Cientificamente, era impossível o avião ter pego fogo lá no espaço, virar uma bola de fogo, matar todo mundo e descer umzinho de lá, tcham, na Terra. Ileso. Só por susto. A ciência diz, impossível. A possibilidade é de ter todos morrido. Mas entra a religião através de Deus e Jesus e diz que o poder de Deus está presente. Aquele não era para ter morrido. E assim está cheio de exemplos, né? Assim, só para dar uma pitada de entendimento melhor, porque há muita teoria da ciência e da religião que não consegue comprovar, né? Entender de que jeito a ciência está avançando e como eles estudam os astros e tudo, né? Movimentação, por que eles existem. Entra a religião dizendo que Deus assim criou essa grandeza toda que a ciência agora está estudando. Ali, então, tem o elo entre ciência e religião, né? A ligação. Né? Só para essa. Obrigada. Não é necessário escolher entre a razão e a fé, pois ambas caminham junto no processo de evolução da humanidade. Através do estudo das leis materiais e espirituais, o ser humano pode alcançar um entendimento mais completo de si mesmo e do que nos cerca. Assim, à medida que o conhecimento científico avança e o espiritual se desenvolve, o mundo se aproxima de uma nova era de entendimento, onde a ciência e a religião trabalharão em conjunto para promover o progresso e a iluminação da humanidade. Juntos, e que nem a nossa ali falou, é aquela comprovação, né, que existe esse elo. Tem aqui do momento espírita, são assim, tipo um apanhado, sobretudo isso que Dr. Bezerra de Menezes, que se manifestou através e que as novas conquistas que aproximam a ciência da religião. Meus filhos, que Jesus nos abençoe. Pergunta-se, ante a grandeza dos postulados exarados no Evangelho de Jesus, se é possível vivê-los na atualidade, mantendo a veracidade dos seus conteúdos. Esclarece-se que os desafios contemporâneos são muito graves e os comportamentos humanos variam desde aquela época até este momento. Apresenta-se grande problemática do sofrimento coletivo nos transtornos pandêmicos que sacodem o planeta por meio das criaturas e se debaterem em aflições inenarráveis. Cada época, no entanto, caracteriza-se pelas suas próprias dificuldades e celebriza-se pelas conquistas incomparáveis de natureza intelecto-moral. Não seja de surpreender que a ciência, através de homens notáveis e mulheres extraordinárias, vem realizando a sua parte missionária, oferecendo ao ser humano melhores condições de vida, longevidade, conforto para alguns e perspectivas de melhores dias para todos. Do ponto de vista filosófico, recordamo-nos que no século XVII, grandes filósofos e cientistas, desejando ampliar os horizontes do conhecimento e libertar a ciência das garras
totalitárias das religiões ortodoxas optaram pela restauração do atomismo grego, que quer dizer a filosofia que propõe a realidade é composto por átomos, partículas individuais, abrindo grande abismo entre a ciência e a religião, nesta época do século XVII. Nos séculos que se sucederam àquele período, a ciência pôde, enfim, penetrar os laboratórios, entender a psique humana, interpretar vários enigmas do universo nas macro e micropartículas, desenhando extraordinários contributos para o progresso e para a sociedade. Graças ao Espiritismo, na feição de ciência experimental, foi possível lançar a primeira ponte sobre o abismo, demonstrando que o resultado máximo da investigação científica é o encontro com a verdade relativa pela linguagem dos fatos e ao constatar-se a imortalidade da alma, ao confirmar a reencarnação nos laboratórios da mediunidade. Foi inevitável a aceitação de Deus como causa do universo. E aberto esse novo paradigma, a evolução da física quântica chega na atualidade a detectar o bóson como assinatura de Deus, enquanto a decodificação do genoma humano propõe a fórmula para se descobrir como Deus gerou a vida. Isso tem na Gênesis, no livro A Gênesis. E a cada dia, novas conquistas aproximam a ciência da religião. Porém, a religião baseada nos fatos, com uma filosofia otimista e uma psicoterapia libertadora da ignorância, essa geratriz dos males que afligem a criatura humana. Vivemos num momento histórico da grande transição, quando se abraçarão ciência e a religião, conduzindo as mentes humanas a Deus e, por consequência, ao amor, ampliando os horizontes da solidariedade para que todas as vidas constituam o ideal proposto por Jesus, que é o rebanho único e o seu pastor. Vivemos um momento decisivo para demonstrar que é possível, sim, viver o Evangelho conforme os apóstolos de Jesus exemplificaram. Certamente mudaram as circunstâncias e as exigências do progresso são diferentes. Mas os testemunhos que comovem e edificam, que fazem a verdadeira divulgação do bem. Elas prosseguem assinalando as vidas fiéis ao incomparável Rabi Galileu. Palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Que Deus nos conceda a paz, o entendimento, a cada dia mais, e Jesus nos ilumine. Que assim seja.